O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Vou começar essa homilia fazendo uma pergunta para você. Não, na verdade, são duas. Você sabe o nome do seu bispo? Qual o nome do seu bispo? E você tem rezado por ele? É interessante que na igreja, naquele momento ali, após a consagração, nós rezamos, pelos falecidos, rezamos pelos que sofrem, nós sacerdotes, E sempre ali rezamos, pelo bispo, pelo papa e pelo bispo. A gente sempre fala, Aqui, a Diocese de Lorena, nós estamos sem bispo, porque a nossa diocese está vacante, porque o nosso bispo, ele se aposentou, e agora nós estamos esperando um novo bispo. Mas o que se aposentou continua exercendo o seu trabalho aqui, enquanto o outro bispo vem. Por isso que nós rezamos dizendo, nosso administrador diocesano, que é o Dom Beni, que é um bispo muito santo, um bispo muito bom, graças a Deus. Mas eu volto à pergunta. É incrível que tem católicos que estão inseridos em uma diocese, mas não sabe o nome do bispo dele, não. Participa de tudo, mas nem sabe o nome do bispo. Por incrível que pareça. Mas eu estou falando isso porque hoje nós comemoramos, 2 apóstolos, São Simão e São Judas. Até no início da missa aqui, eu falava para o pessoal que está participando, 2 apóstolos que não se destacaram tanto. Quando a gente fala de apóstolo, já vem Pedro, já vem Paulo, já vem João, e assim Tiago. Mas Simão e Judas, Tadeu, eu até perguntava para o pessoal, vocês já leram a carta de São Judas? Que é um capítulo só. Às vezes tem gente que vai dizer, nossa, eu nem sabia que tinha essa carta de São Judas. É verdade. Nem sabe, mas sabe de João, de Pedro, sabe de todos os outros. Tem aqueles que se destacam
tem aqueles que não se destacam. Felizmente, tem aqueles que se destacam positivamente e tem aqueles que se destacam, infelizmente, de forma negativa. Hoje, falando dos bispos, né? Mas porque os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então, quando os apóstolos morreram, quem ficou no lugar deles foram os bispos. Por isso que eu perguntei o nome do seu bispo. Mas aqui eu queria trazer uma coisa importante para nós hoje. Vamos pegar Judas Tadeu, o fiel. Judas Iscariotes, como ficou bem claro aqui, né? O traidor, o infiel. Já lá, nos inícios da igreja, já com os apóstolos, já existia isso. Os apóstolos que foram fiéis e um que foi infiel. Vocês veem que aqui no Evangelho, diz que Jesus passou a noite toda rezando. Ali tinha os 72 discípulos e eles precisavam escolher os 12, aqueles que ele iria enviar para anunciar a boa nova. Ele passa a noite toda rezando. E aí, dentre os 72 discípulos que estavam lá, aí Jesus escolhe, né? Simão, olha, de hoje em dia você vai chamar Pedro, viu? Olha, Tiago, eu fico imaginando talvez ali as separações, né? Vem para aqui para perto. João, fica aqui do meu lado. Felipe, eu sim, vem Felipe. Bartolomeu, e foi até chegar aos 12. E dentre eles estava o Judas, que na igreja está celebrando hoje a festa junto com Simão. E também estava Judas, o traidor. Na medida em que Jesus ia formando esses apóstolos, vocês acham que Jesus não percebeu as tramas de Judas, não? Percebeu. Eu fico imaginando os apóstolos, entre eles, dizendo assim, o traidor, esse cara é ladrão, fica pegando dinheiro aí, tal. Vai lá no Evangelho de São João, João destaca isso, né? Era um ladrão. Em algum momento Jesus falou que era um ladrão? Eu fico admirado com o silêncio de Jesus. No capítulo 17, que fala da oração sacerdotal de Jesus, lá, que foi na última ceia, né, naquele momento em que Jesus, olha, já estava tão em evidência a coisa, que Jesus ainda diz para Judas, o traidor, diz para ele assim, olha, faz logo o que você tem que fazer, mas isso ele fez falando no ouvido, ele não falou assim, para todos os apóstolos todos ouvirem, não. Foi no silêncio. Só tem aquele momento que diz assim, que Jesus disse que ali tinha um traidor, e nem ele quer destacar, né, que tem um traidor. Aí Jesus diz assim, os apóstolos perguntam, né, mas quem é? Aquele a quem eu colocar o pão ali na mão, na boca, sei lá. Aquele a quem molhar o pão. E por que os apóstolos não entenderam? Porque quando se faz esse gesto, é para o melhor amigo. Então, está doido, né? Está dizendo que está dando pão, é para o melhor amigo. Então, como é que ele está dizendo que é o traidor? Eles não entenderam nada. Não entenderam. Mas ali no capítulo 17, como eu estava falando, que é a última ceia também, aí Jesus reza pelos apóstolos. E aí tem uma frase dele que é um lamento, exceto o filho da perdição. Ou seja,
fiz tudo por Judas, mas teve jeito. Rezei por ele. Aí Jesus não ficou. Eu me pergunto se hoje, nesse mundo da internet, será que Jesus iria destacar o nome de Judas, o traidor? Xingaria ele? Não. Jesus estava mais preocupado com a salvação dele, e silêncio e oração. Às vezes nós queremos fazer tudo com as nossas próprias forças, né? Somos filhos do trovão. Sabe quem são os filhos do trovão? Tiago e João. Desça fogo do céu, Jesus, destrói, mata logo. Fica quieto. Esse espírito não nos anima. Não é esse espírito que deve nos animar. Quantas vezes Jesus via, né, as tramóias, ou as maracutaias de Judas. Talvez até não olhar, mas Judas abaixava a cabeça, não encarava muito Jesus. E Jesus ali, na paciência, esperando Judas se converter até o final. E Judas não se converteu. É interessante que nessa carta de São Judas, o Tadeu, que só tem um capítulo, olha, você lê em menos de 5 minutos. Pode contar ali. Você, acabou, rapidinho. Mas é de uma preciosidade. Ele fala assim, daquelas pessoas, falando para os cristãos tomarem cuidado com aqueles que iriam se infiltrar na igreja, trazendo ensinamentos errados. Aí ele começa lá narrando, né? O que é que acontece com aqueles que traem a igreja? O destino deles, aí ele fala, né? Do demônio, que foi para o inferno. Ele fala lá de uma situação de Moisés, que não está bem clara também, mas não foi Moisés, os outros. E vai narrando pessoas que foram, no decorrer da história da salvação de Israel, que foram traidores e que ele diz assim, que se perderam, não se salvaram. Aí ele faz a recomendação, sejam fiéis à doutrina da igreja, ele fala. Depois vocês leiam esse capítulo. Para os preguiçosos, eu estou dizendo para você que é rapidinho. Ainda mais que nós gostamos de tudo rapidinho hoje, é rapidinho. Dá uma lida lá. Eles sejam fiéis. Aí ele diz, rezem. Ele fala, é preciso rezar, mas sejam fiéis. Olha a recomendação do apóstolo Judas. Ele aprendeu de quem? De Jesus. A gente não vê nada dos apóstolos denegrindo a imagem de outro apóstolo. A gente não vê. E Jesus, que é Deus por excelência, silêncio, oração e sacrifício. Agora eu volto para perguntar de novo para você. No mundo da internet tem aqueles bispos que se destacam e o povo fica naquela maior alegria. Esse é o meu bispo, mesmo que não seja dele, né? Porque para ser bispo tem que ser encardinado na sua diocese. É esse que é o seu bispo, mas ele disse que é aquele outro de lá, né? Porque talvez o dele não preste. Esse é o meu bispo. É o bispo dos meus sonhos. Mas o bispo que não é dos seus sonhos, que pode ser lá o da sua diocese, você tem rezado por ele e oferecido sacrifício por ele? Então, tem os que se destacam de forma positiva e tem aqueles que se destacam de forma negativa. Aqueles chamados hereges. O pessoal fica, né? É um herege, é um herege, é um herege, é um herege, assim. E ainda tem aqueles que ficam
excitando sacerdotes, pessoas assim da igreja, a falar mal daquele dali. Porque aí quando fala mal, nossa, é muitos likes. Mas eu não vejo as pessoas dizerem assim, reze por aquele bispo lá que realmente é infiel, não está sendo fiel, não. Não vamos também ficar colocando, né, vendas para dizer que não vê e não, pensar bem, ver. Não, eu sei, tem muitos mesmo. E aqui está um padre na sua frente que você sabe lá se eu sou fiel. Você acha que eu sou fiel? Quem foi que disse para você que eu sou? Hein? Os que aparentam ser fiéis e os que aparentam ser infiéis, todos precisam das nossas orações. A igreja reza. Lembra lá dos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos foram presos? Aí lá diz que a igreja rezava por eles. Não, hoje é lamentável, meus irmãos, eu não vejo uma igreja que reza, eu vejo uma igreja que só vive criticando e falando mal. Só fala mal. E as orações? Ou vocês pensam que Jesus não via, vou repetir, as maracutaias de Judas? Mas o que Jesus fez? Na carta aos Hebreus diz que Jesus passou a vida aqui na terra com orações, choros, sacrifícios, e muito mais. Ele deve ter feito isso pelos apóstolos, e muito mais por Judas. Com Pedro ele diz assim, olha Pedro, para de ser orgulhoso, porque Satanás te pediu para te joelhar, mas eu já rezei por você. Aí a oração de Jesus por Pedro deu certo, mas a de Judas parece que não deu não. Ele rezou, viu? E olha que rezou, viu? Mas Judas não abriu o coração. Que tristeza! Que tristeza! Um bispo no inferno. Um padre no inferno por não ter sido fiel, por não ter ensinado o que deveria ensinar, por ter se levado por tantos erros e ensinado tantos erros, e não teve ninguém que rezou. Eu pergunto de novo, qual o nome do seu bispo? Você tem se oferecido em sacrifício por ele? Pela conversão? Olha, nós sacerdotes e bispos precisamos de muita, muita oração, viu? E agora eu vou colocar em você uma culpa agora. Se nós nos perdermos, a culpa é sua por não ter rezado. Eu estou falando por aqueles que não rezaram. Porque talvez a sua oração possa nos levar à conversão. Está aqui um padre que não é bispo, né? É um padre que está aqui na frente de vocês que está precisando de oração sua. Porque, por mais que vocês achem que eu possa ser fiel, e eu estou dizendo que você não sabe, você não convive comigo, você acha por aquilo que eu falo. Falar é fácil. Mas vamos supor que eu seja fiel. Mas você sabia que lá na frente eu posso virar a casaca? Vocês sabiam? Posso virar a casaca lá na frente. Começar a falar, a ensinar coisas erradas, a me deixar influenciar por doutrinas erradas. Vocês só vão saber se eu sou fiel, ou se eu serei fiel, é quando vocês receberem a notícia, Padre José Augusto morreu. Aí sim, agora não tem mais. Ou morreu fiel ou morreu infiel. Aí vão vasculhar a minha vida, né? Porque hoje só vivem vasculhando a vida, né? Aí de repente, que cara de santinho. Mas você sabe, descobriram isso, descobriram aquilo, tá vendo? E todo mundo, aí vem a decepção depois. Nossa, mas ele parecia ser tão santo. Aí o santinho. Enganou bem.
Então tem aqueles bispos que se destacam, tem aqueles bispos lá, ó, que estão lá cuidando da diocese deles, santo mesmo, viu? O pessoal ama. E estão lá cuidando das ovelhas. É assim. Carlos Acutis, patrono, padroeiro da internet. Ficou assim, né? Por causa das coisas que ele postou, né? Mas uma das coisas que a igreja, olhando para aquele rapaz, a igreja o destaca e coloca até mesmo como exemplo e santo, porque agora foi beatificado, falta a canonização, é que ele ofereceu a doença dele pelo Papa. Quando ele soube que estava com o câncer, né? Isso, a leucemia, o que é que ele faz? Ele se oferece, eu ofereço pelo Papa e pela igreja. Olha só. Hoje eu estou convidando os doentes aí, até você que já está no final da vida, porque tem doente que está no final da vida, você sabe disso, né? Vai rezar, mas não vai morrer mesmo. Então você, enquanto está vivo, e você é assim, tem um amor muito grande pela igreja e pelos bispos, pelos apóstolos e padres que precisam levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, um ensinamento fiel. Você quer se oferecer assim, como Jesus se ofereceu na cruz pela salvação da humanidade? Eu sei que você não é o Cristo, não. Você é uma pessoa normal como qualquer um. Mas você quer oferecer sua doença e dizer assim como Carlos Acutis: eu ofereço pelo Papa, eu ofereço pelos bispos, pela igreja, pelos padres, pelos religiosos, pelos infiéis, eu me ofereço. E Jesus gostou, viu? E ele morreu. É certo que no tempo que ele se ofereceu foi por Bento XVI, né? Que foi 2006, né? Mas humanamente, né, parece que Bento XVI renunciou, não foi? Não estava aguentando mais. Mas ele se ofereceu. Então, vocês estão dispostos hoje a fazer como Jesus? Silencia e reza e se oferece em sacrifício. Não precisa ficar denegrindo a imagem dessa ou daquela pessoa, que todo mundo já sabe, mas joelho no chão, cadê? Cadê um jejum aí acompanhado pelo seu diretor espiritual, uns 5 dias aí de jejum? Aí o diretor vai discernir se você tem condições ou não. Pelo seu bispo, é pelo seu bispo. Olha, eu não quero saber se você... eu não quero saber de você falar mal de ninguém, eu quero saber se você está rezando, só isso. Você está usando as redes sociais para rezar? Olha, gente, vamos proclamar agora uma quaresma de São Miguel antecipada pelos nossos bispos. A Imaculada Conceição está se aproximando, né? Dia 8 de dezembro. Vamos oferecer nesse tempo muitos rosários, 1000 Ave Maria, 2000 Ave Marias, rezando pela igreja, pelos nossos bispos, pelos santos bispos e os pecadores. Porque, olha, são 2 orações. Pelos bispos que são fiéis, pelos padres que são fiéis, ofereça muito sacrifício para que eles não venham a virar a casaca. Porque pode virar a casaca, hein? E aqueles que são infiéis, que você diz aí que é um herege e tudo, você está disposto a oferecer 3.000 Ave-Marias toda semana. Você não vai fazer outra coisa senão rezar por ele. Para que ele, que é o infiel, ele se torne santo antes de morrer.
Porque Jesus, para escolher, rezou. E no momento que ele estava para ir embora, ele rezou. Vamos rezar, né? Vamos rezar pelos nossos bispos, pelos padres, reza pelos missionários, viu? Pelos seminaristas, porque pode ser não, dentre esses seminaristas, vai ter alguém deles que vai ser bispo um dia, talvez papa. Mas se você não rezar, ele pode virar casaca lá na frente, viu? E a culpa é tua por não ter rezado. Então tá certo, são tantos doutores que têm aparecido hoje, nos dias de hoje. Cara, olha, tem gente que eu fico admirado, viu? Tem pessoas que sabem mais da doutrina da igreja do que eu, viu? Olha, sabe muito mais do que eu. Mas só não fazem rezar, só critica. Você sabe aquelas pessoas que fazem curso de liturgia? Às vezes faz um cursinho de liturgia e faz aquele curso bem aprofundado, né? Aí vão para a missa para ficar olhando o padre. Aí qualquer gestozinho que o padre faz, está errado. Passa a missa toda criticando o padre porque errou, porque agora ele é doutor em liturgia. Mas em nenhum momento ele tem rezado pelo padre, para ser zeloso. É assim. É assim que está o mundo de hoje. Então vamos rezar, né? Estão dispostos a rezar pela igreja? Oferecer aí seus sacrifícios? Porque, olha, eu vou dizer para você, vou falar uma coisa, eu só tenho rezado pelos bispos naquela oração ali dentro, não tenho rezado fora, não. Eu vou rezar agora pelos bispos, pelos irmãos sacerdotes, quando eu estiver rezando o meu texto, no dia de jejum, vou oferecer, porque até eu estou vacilando. Mas, primeiramente, eu vou rezar por mim, porque eu não posso virar a casaca. Primeiro eu, depois os outros. Que eu tenho que morrer fiel à igreja. Mas são tantas doutrinas e ensinamentos que vêm entrando sutilmente, as pessoas vão entrando, de repente eu posso entrar também nessa onda, e de repente estou aí ensinando um monte de coisa. Chamando Jesus de Genésio. Você já viu essa? Aí eu venho fazer aqui, fazer as homilias, ensinar, catequizar, eu falo, né? Genésio nasceu da Virgem Maria, porque Genésio, aí já começa as heresias, está vendo? Virei a casaca, porque disseram que não foi Jesus o nome dele, era Genésio. E eu caí nessa onda. Porque é assim. Então, ok, vamos rezar, né? A igreja desde os tempos dos apóstolos já vivia essas tensões, os fiéis e os infiéis. Desde o tempo, com Jesus, viu? E Judas não mudou com a oração de Jesus, viu? Mas que Jesus rezou. Então, vamos rezar, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.